Fala aí, pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui dando sequência aqui na nossa jornada de inteligência artificial generativa. E hoje a gente vai falar de um tema muito legal chamado Chat Memory, né? O que é isso, né? O que é Chat Memory? A gente vai entender um pouco como é que a gente faz essa tratativa de manutenção de memória nas nossas conversas aqui com a IA generativa, tá bom? Então vamos começar agora falando sobre esse tema. Bom, então, qual que é o ponto inicial aqui, né? Primeiro, em geral, né? A gente, seres humanos, nós seres humanos, né? Quando a gente conversa, a gente lembra do contexto dessa conversa, né? Quando nós conversamos. E a gente usa esse contexto, né? Que a gente se lembra para continuar a conversa. Ou seja, normalmente perguntas e respostas, e isso vai rolando um incremento aí, mas com todo o contexto da conversa sendo mantido e guardado na nossa memória, né? Então, por exemplo, aqui numa pergunta, né? A pessoa 1 vai fazer a pergunta para você, olha, quais são todos os filmes dirigidos pelo Quentin Tarantino, beleza? Então o modelo vai te responder aqui isso, né? A pessoa 2 vai responder, Pulp Fiction, Kill Bill, etc. Não falando de modelo, mas falando de uma pessoa. E aí a pessoa 1 vai perguntar, beleza, mas e aí, quantos anos ele tem, né, o Quentin Tarantino? Bom, a resposta é que ele tem basicamente 60 anos, tá bom? Então, esse seria a questão inicial. Então, na conversa acima, a gente sabe que a pessoa 2 ela lembrou o contexto da conversa, né? E ela entendeu que ele, né, na segunda pergunta da pessoa 1, se referia ao Quentin Tarantino, tá bom? Então, assim, vamos olhar isso na prática, né? Como é que funciona isso dentro de uma pergunta trabalhando com o OpenAI, por exemplo, com o ChatGPT aqui, né? Com o GPT, que é um dos modelos da OpenAI. Vamos olhar o que é que isso acontece quando a gente não traz esse contexto de chat memory aqui, tá bom? Vamos olhar o que é que vai acontecer. Bom, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai conectar no modelo, né, que é o projeto que a gente sempre vem fazendo, mas eu vou conectar nesse modelo aqui, usar o GPT 4.0 e vou fazer a mesma coisa. Quais foram todos os filmes dirigidos por Quentin Tarantino ou pelo Quentin Tarantino, tanto faz. Eu já deixei preparado aqui, né? E aí eu vou pedir para ele imprimir a pergunta, imprimir a resposta, né? E vou fazer a segunda pergunta. Quantos anos ele tem? Quantos anos o Quentin Tarantino tem? Mas eu coloquei ele aqui, eu não coloquei o Quentin Tarantino. Vamos ver o que é que vai acontecer aqui, tá bom? Vou rodar isso aqui, né? Vamos executar, né? Para a gente ver o que é que vai acontecer aqui. Está executando ali, vamos ver o que é que ele vai responder aí das duas perguntas, tá? Olha, a primeira pergunta, né? Quais foram todos os filmes dirigidos pelo Quentin Tarantino? Ele respondeu, né? Quentin Tarantino, um aclamado diretor, e trouxe aqui a lista de todos os filmes que ele dirigiu, tá? Mas aí quando eu fiz a pergunta, quantos anos ele tem, né? Aí ele respondeu, olha, desculpe, mas você poderia esclarecer a quem ou a que você está se referindo? Assim poderei ajudar melhor. Então a gente está vendo aqui que não houve, né, não tem uma memória aqui. Ele fez a primeira pergunta e não conectou a segunda pergunta na primeira, né? Então assim, a gente vê o que é que acontece, né, e o problema que a gente está tentando resolver aqui nesse tema de hoje, tá bom? Então vamos voltar lá para a nossa conversa. Bom, ele não conseguiu se lembrar, né? E como a gente pôde ver, o Chat Language Model ele não lembra do contexto da conversa, né? Então a gente pode olhar para o LangJ4j, ele tem uma maneira de lembrar o contexto usando uma coisa que a gente chama de Conversational Chain e Chat Memory, tá? Então vamos ver como é que isso funciona, tá bom? Vamos lá no nosso exemplo, tá? E agora eu vou pegar uma implementação, tá, que está aqui, de Chat Memory OpenAI Main, que eu criei aqui, tá bom? Então o que foi que eu fiz aqui? Eu acrescentei essa linha daqui, que é o Chat Memory, e digo que ele pode acumular no máximo 20 mensagens, tá bom? Eu deixei aqui comentado aqui embaixo para apresentar para vocês também que eu tanto posso trabalhar com o número máximo de mensagens como o número máximo de tokens, tá? Então eu escolho aqui um tokenizer, né?
No caso, eu posso usar o GPT-4 para fazer o tokenize, aqui eu deixei comentado, mas a gente pode colocar o GPT-4 aqui e utilizar como token também, ao invés de mensagem, tá? E o segundo ponto aqui é justamente o Conversational Chain que a gente colocou aqui. Então, o que foi que eu fiz? Olha, peguei o modelo, passei aqui como Chat Language Model na cadeia conversacional e passei o Chat Memory aqui, que acumula até 20 mensagens no Chat Memory, beleza? Agora a gente vai rodar esse cara para a gente entender como é que vai funcionar, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou limpar aqui a console e vou mandar executar novamente agora com o nosso Chat Memory. Olha só, respondeu a primeira, respondeu a segunda. Olha aí, quando a gente começa a usar o Chat Memory aqui, né, ele já vai se lembrar, né, da pergunta, tá? E vai fazer a resposta. Ele guardou a primeira pergunta, né? A primeira pergunta e a resposta. E aí eu fiz a pergunta agora: quantos anos ele tem? E ele respondeu: olha, Quentin Tarantino nasceu em 27 de março de 63. Portanto, ele completou 60 anos em 2023. Beleza? Resolvemos um problema aqui agora com o Chat Memory. Bom, mas aqui, voltando para cá, ele funcionou, mas se você for um observador atento, você olhou que ele respondeu 2023. Nós estamos em 2025, tá bom? Então, assim, o que aconteceu aí? Ele não está trazendo a idade exata, né? Ele está trazendo a idade do modelo, tá? A idade em que o modelo foi treinado. Então, assim, o que a gente faz para melhorar isso aí? A gente pode reformular a pergunta aqui, dar uma refinada, tá? Então, vamos refinar essa pergunta aqui. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou pegar, tá? E vou fazer isso aqui, ó. Quantos anos ele tem, tá? E vou colocar aqui até, tá? Vou colocar aqui um local date now e vou fechar aqui, tá bom? Então eu complementei colocando a data aqui atual para entender como é que ele vai rodar essa resposta agora, né? Como é que ele vai trazer a resposta para a gente. Vamos rodar mais uma vez aqui para a gente entender como é que vai ficar agora, tá? Lembre que ele respondeu até 2023, tá? Vamos dar uma olhada agora como é que ele vai fazer. Respondeu a primeira, respondeu a segunda. Olha só. Quentin Tarantino nasceu em 27 de março. Para calcular quantos anos ele terá em 22 de janeiro de 25, subtraímos o ano de nascimento dele pelo ano de 2025. Então, ele tem 62 anos. Portanto, em 22 de janeiro, ele terá 61 anos. Para isso, completar 62 em março. Maravilha? Então, a gente entendeu que a gente pode refinar, né, esse prompt aqui com a data atual, por exemplo, tá? Isso é uma maneira que a gente melhora, né, a resposta do nosso modelo, tá bom? Bom, agora a gente tem outra coisa legal aqui que chama Prompt Template. Para que serve isso? Para a gente evitar ficar concatenando strings, tá? Então, como é que a gente faz isso aqui utilizando o Prompt Template? Bom, utilizando o Prompt Template, em vez de eu concatenar, né, a string aqui, como eu fiz na outra vez, eu faço justamente isso aqui, ó. Quantos anos ele tem e coloco em current date entre chaves dupla aqui. Então, o que é que vai acontecer? Implicitamente, tá? A gente já tem algumas variáveis aqui de substituição. Implicitamente, o current date, o current time e o current date time, eles são preenchidos com local date now, local time now e local date time now, respectivamente. Então, assim, você não precisa se preocupar
em colocar a data que você quer que seja substituída no template. Isso já vai estar implícito, tá bom? Então aqui quando a gente rodar, tá? Ele teoricamente já vai fazer isso para a gente. Então vamos lá, vamos executar esse cara aqui com template para a gente entender como é que vai ficar. Olha, quantos anos eles têm em 2025 ou 22, né? Isso é o template, tá? Então ele já colocou aqui, em 22 de janeiro ele terá 61 anos, tá? E quando chegar em março ele vai fazer os 62 anos, ok? Mas eu não precisei fazer aquela concatenação de strings, ok? Outro exemplo que eu vou mostrar para vocês. Caso eu queira colocar um outro atributo aqui, por exemplo, tá? Então, assim, se eu quiser colocar um outro atributo, né, se eu tiver outros placeholders aí, como a gente fala, a gente pode passar esses valores usando o map, né? Ou seja, esse map aqui, ó, que a gente colocou, eu posso fazer o seguinte aqui, ó, nome, tá? Eu vou colocar o nome aqui e vou colocar aqui no meu map off, vou colocar aqui, olha, nome, Quentin Tarantino. Beleza? Então agora eu vou perguntar novamente para a gente dar uma olhada nisso aí. Quantos anos Quentin Tarantino tem, hein? Então aqui o que foi que ele fez? Ele fez a substituição, né, no meu próprio template pelo nome, que foi a variável que eu criei, passei lá como placeholder, tá? E fez a substituição ok pra gente aqui, ok? Bom, pessoal, voltando aqui, trago as referências, né? Esse site aqui é muito bacana também, do Siva Labs aqui. Então nesse link aqui, você pode também dar uma olhada nesse tema aqui que a gente apresentou hoje, tá? Mas você aí consegue entender o quanto é fácil você conseguir manter o contexto de memória aqui dentro da tua conversação implementada em Java aqui usando o LangChain, para você conseguir trabalhar, né, uma conversação dentro da tua solução de maneira mais simples. Tá ok, pessoal? Novamente queria agradecer pelo tempo de vocês, pela paciência, tá? E se não se inscreveu, se inscrevam. Se gostou, deixa um like aqui. E vamos em frente nessa jornada que tem muita estrada ainda para a gente seguir aqui, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado aí, um abraço e até a próxima.